Olá, estamos chegando com mais um episódio do Pode Incluir. Eu sou Luciene Gouveia e ao meu lado, meu parceiro João Guilherme Santiago. Isso. Bora, João, para mais um? Nação uma nona episódio. Mais juntos e misturados que nunca, não é isso? Isso aí. Nós estamos aqui para todos que acompanham em todas as plataformas, YouTube, Facebook, Instagram. O nosso Pode Incluir, ele tem o patrocínio do governo federal, através da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Paulo Gustavo, e da Secretaria de Cultura do Estado da Paraíba. Hoje nós temos a honra de trazer aqui uma pessoa para lá de Isso. sensacional. Isso. Acho que essa é a expressão correta. É a cientista de quê, João Guilherme? Bom, hoje tem a convidada e a cientista Isabela. A cientista da felicidade, doutora Isabelle Pires, conosco. Que honra, muito obrigada por estar conosco. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade, né, João, de estar aqui Isso. junto para a gente conversar muito. Muito. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, né, propriamente dito, iremos fazer a nossa audiodescrição, não é isso, João Guilherme? Isso. Eu, Luciene, sou uma mulher negra da pele clara. Nesse momento estou com o cabelo na altura do ombro. Falo nesse momento porque eu mudo bastante. O cabelo está escovado. Estou usando a nossa camiseta preta com a logo do Pode Incluir. Estou com um cordão de pérolas, né, branco, com a maquiagem, um batom levemente marrom. E é contigo, João. Bom, o meu nome é São Guilherme. A minha cor é branco. Meu cabelo é loiro. Eu uso óculos preto. A minha camisa é preto. Pode incluir. Ok. E doutora Isabelle? Eu sou Isabelle Pires, né? Tenho uma pele branca, o cabelo loiro na altura dos ombros também. Estou com a camisa de mangas longas e gola alta, né? Vermelho bordô e óculos preto. Doutora Isabelle, o nosso Pode Incluir, ele é o primeiro videocast do estado da Paraíba a abordar de uma forma um tanto quanto fora da caixinha a inclusão social da pessoa com deficiência de uma forma ampla, né? Nós aqui recebemos mães de pessoas atípicas, né? Pessoas com deficiência, neurodivergentes, as próprias pessoas com deficiência, sem deficiência, profissionais de diversas áreas. Hoje, né, a senhora representa aqui uma das políticas públicas que é o pilar de qualquer sociedade, a educação. E foi, né, escolhida de fato por ser quem é, e isso a gente vai deixar a senhora dizer para todos, né, que nos acompanham, que nos próximos 55 minutos, né, acho que a gente já levou uns 5 minutos aqui de introdução, a gente vai ter um vasto aprendizado, né? Estar com você aqui hoje é um privilégio imenso e a gente acredita que vai contribuir de fato para o processo de inclusão em toda a sociedade brasileira. Eu fico até emocionada, né, João, com essas palavras, porque realmente a educação é desafiadora, porém muito satisfatória. E quem trabalha com educação, trabalha com gente, com pessoas, né? Então, gente tem vida, tem cor, gente tem sangue nas veias, gente tem temperatura. Então, a gente precisa trabalhar de uma forma humana, né, nesse processo de humanização, porque vivemos tempos tão difíceis, né, onde as coisas estão se humanizando e os humanos se coisificando. A gente precisa trazer a humanidade, não é, essa pele a pele, face a face, mais junto, mais próximo. E falar de inclusão é um prazer muito grande, porque é uma grande pegada de hoje, né, e muito necessária ainda, né? Há quem diga, inclusão a gente fala todo o tempo, sempre é necessário falar de inclusão, entender de fato o que é incluir. Exato. Né? Porque a gente tem muitas ideias de inclusão, e a inclusão ela é mais vasta do que a gente imagina. Né? Incluir é fazer parte, é pertencimento, é identidade, é representatividade. Então, nós precisamos falar de inclusão, sobretudo na educação, porque temos aí altos índices, né, dentro desse processo de neurodiversidades, de pessoas diversas, tanto neurodivergentes, neurodiversas, como pessoas também. A gente tem várias representações do diverso. O que é, de fato, diversidade, né? A gente tem as etnias, a gente tem as propostas, a gente tem as divergências. Então, a gente precisa entender o que é isso para poder entender o que é incluir. Qual é esse caminho? Ou é um caminho só? Que caminhos são esses, né, da inclusão?
Para mim é um prazer. Prazer é falar nosso. disso. Se falando sobre esse universo, né, tão grande, com vários caminhos. João, a gente sempre conversa, né, João, sobre educação. E João, ele tem, assim, uma história muito bacana com a inclusão, que começou dentro da casa dele. E aí, acho que é bem melhor, mais bacana você falar, né, João, para todo mundo que nos acompanha, como é que foi esse processo de inclusão e começou com quem na sua vida? Bom, assim, eu faço a minha alfabetização de 7 anos. Que me ajudou foi a minha irmã, a Maiara Santiago. A minha irmã, ela é responsável por mim. Que ela fez uma pedagogia da escola dela. Ela fez um TCC sobre eu. Eu fiquei excitado, a minha irmã estava apresentando tudo do TCC dela. Eu fiquei chorando. Ela falou de mim. Eu fiquei lá, abracei ela, o pessoal aplaudiram. É assim, você pode falar sobre a minha alfabetização. Eu quero aprender. Sim, Muito bacana, né? A irmã do bacana. João, né, a Maiara, ela, na verdade, enveredou para a educação pela necessidade, né, de oferecer um suporte. E, na verdade, Maiara transformou a vida do João, a dela e de toda uma sociedade através do olhar para aprender a incluir. E eu tive acesso a uns dados, doutora Isabelle, sobre o último censo da educação de 2002, né? Sim. 2022, perdão, que quase 1 milhão de alunos no Brasil estão matriculados e quase 1 milhão desses alunos possuem deficiência intelectual, que é uma deficiência que ainda traz algumas confusões, né, a nível para o próprio processo de educação, para a própria sociedade. Alguns confundem com deficiência mental, e existem algumas confusões, e a gente vive numa sociedade que parece que ainda falta acessibilidade para esse público, né, para o público com a deficiência intelectual. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco para a gente como a neuropsicopedagogia, a neurociência, né, quais são os avanços que a gente já pode contar e quais são os caminhos, né, que a gente pode começar a avaliar, na verdade, a entrar nesses caminhos. Quais são os caminhos possíveis hoje para a gente poder, a partir da educação, transformar, de fato, esse processo de inclusão em algo que, de fato, inclua? É verdade. Muito importante essa pergunta, porque entender esse processo significa entender que caminhos a gente tem, como eu falei no início, né? A neuropsicopedagogia é uma ciência, né, que estuda, ela tem um auxílio das neurociências aplicada à educação, não é? Porque tem viés na pedagogia e na psicologia cognitiva, né? Então, ela é uma ciência relativamente nova, é uma área relativamente nova, né, que surgiu aí em 2008. E aí, a partir de uma necessidade, de uma dor, né? Você falou, a irmã de João, a partir de uma dor que ela observava, de uma condição, de uma necessidade, ela foi buscar a solução e achou essa solução para alfabetizar João de uma maneira que ele conseguisse ser alfabetizado, de uma maneira personalizada. Então, a neuropsicopedagogia, ela tem esse olhar mais sensível para o sujeito, para as dificuldades, porque existem dificuldades, transtornos, distúrbios, tudo isso é diferente. Então, o que é que a gente tem? A gente observa, tem esse olhar sensível, e a partir da neurociência aplicada à educação, que existem técnicas para que a gente possa dirimir as dificuldades. Então, a gente olha para a dificuldade e a gente tenta dirimir essa dificuldade a partir de técnica, a partir de aplicações, primeiro, de levantamento, fazendo testes, observando, né, aquela cognição, como ela acontece. Porque a pergunta mais importante hoje, né, o que eu vou ensinar é como o cérebro aprende. Perfeito. Como aquele sujeito está, onde ele se encontra, para que eu possa achar aquele lugar e encontrar meios para ajudá-lo. Então, a partir desses testes, a partir da observação afetiva, isso é muito importante, porque o processo não é um processo apenas técnico, é um processo afetivo, é preciso que haja afetividade, é preciso que haja criação de vínculo nesse processo, para que a gente descubra quais são as dificuldades daquele sujeito e, a partir dessa descoberta, a gente fazer intervenções, porque a neuropsicopedagogia trabalha com avaliações e intervenções, então a gente avalia o todo, né, avaliamos o social desse sujeito, o cognitivo, o afetivo, os vínculos que ele tem,
que é que ele gosta, como ele se comporta. Então, a partir de tudo isso, a neuropsicopedagogia surge, João, para trazer para perto esse sujeito, descobrir suas dificuldades e onde é que eu vou colocar o remédio para aquela dor. Né? Porque a neurodiversidade, ela é porque as pessoas dizem assim, a pessoa tem isso, a pessoa tem aquilo. Não é ter, isso é uma condição. A condição que o cérebro aprende é dessa forma. Então, o cérebro ele é o mesmo para todos. Porém, a condição que ele apresenta de aprendizagem, de afetividade, tem diferença. Como qualquer outro órgão, nós somos diferentes. Então, o cérebro ele também se comporta de maneira diferenciada. Então, qual é o caminho para aquela portinha ser aberta? É onde a gente vai descobrir, ajudar a descobrir esse caminho e andar junto com a pessoa para que ele tenha suas potencialidades, porque toda pessoa é potente. Ela tem suas potências. Então, onde estão as potências? Né? Qual é a parte cerebral que não está bem estimulada? E a gente vai estimular e aí o sujeito ele chega lá, né? Ele tem um aprendizado que a gente considera satisfatório a partir dessa observação mais próxima, né? Dessa aprendizagem clínica ou institucional, porque a gente tem a neuropsicopedagogia clínica, institucional e hospitalar. Não é? A gente atua em campos diferentes, fazendo parte de uma equipe multidisciplinar. Então, um dos grandes desafios é a escola hoje pública ter uma equipe multidisciplinar, que deveria ter. Toda escola pública, uma equipe multidisciplinar, porque o sujeito ele é diverso, ele é múltiplo, ele é plural. Então, só o professor não dá conta. Né? Só o professor não dá conta. Então, é preciso que haja formações continuadas para professor, é preciso que haja equipes multidisciplinares, auxílio a respeito disso, entendimento, compreensão do que é incluir. Incluir é fazer com que aquele sujeito tenha equidade. Ele tem direito a aprender. A BNCC fala sobre os direitos de aprendizagem. Né? Para todos, está na Constituição também de 1988. Então, como dar direito, como fazer valer o direito do sujeito de alcançar aquilo, né? De aprender, de ter o conhecimento. É isso. São, na verdade, muitas possibilidades, né? A senhora falando e a gente tentando visualizar. É um mundo. O João, ele gosta muito de esportes. Né? Então, eu acredito que, através dessa vertente, né, o esporte seria um facilitador, um meio, né, de potencializar o seu aprendizado. João gosta de esporte. Você gosta de quê mais, João? Música? Eu gosto de esportes também. E eu gosto de música. Que a Luciana falou. Eu gosto de tudo. Que maravilha. Aí eu tenho um projeto lá em Queimadas, é o projeto Supera. Supera T21. E esse Supera T21 de Saudal. Somos o primeiro projeto do Nordeste. Nossa, que coisa boa, hein? Esse projeto Supera, que alguém que fez esse projeto foi minha mãe, Maria Mertânia. Ela é responsável do projeto Supera. Aí o Supera tem 12 atletas que moram aqui em Campina e lá em Queimadas. Sim. Tem eu, tem Maria Eduarda, tem Esté, Gabriel e Arthur. E aqui em Campina tem Michael, André, Wesley, Gabriel Clemente e os outros, Juan também, Felipe Aniele. Eu gosto da minha mãe, eu amo ela tanto. Coisa linda. Declaração ao vivo, né? E é muito bacana ver assim, essa alegria, né, em compartilhar suas experiências. É quando você fala em equidade, né, doutora? Que todo ser, todo indivíduo teria que ter acesso. Né? A gente acha que o seu trabalho é muito pautado na busca pela equidade, que é oferecer ao sujeito o que ele precisa para justamente, né, colocar para fora todas essas potencialidades. Eu lembro de ter lido algo que fala que o cérebro ele aprende de diversas maneiras. Então, a gente precisa aprender a ensinar de diversas maneiras. Isso. Né? Então, sobre isso, a senhora também é mentora, né? Mentora de impacto. E assim, não tem como não ser de impacto. Com tanta sabedoria. Eu falo além dos seus títulos, que são muitos, né? Lindos, maravilhosos. Mas a tua alegria em falar da educação, a tua alegria em fomentar, em possibilitar, em outros momentos,
que tivemos oportunidade de estar com a senhora enquanto voluntária, inclusive, né, em um evento voltado para a inclusão. A senhora falava muito sobre a questão de servir, né, de ser útil socialmente, no sentido genuíno da palavra. E eu gostaria de que a senhora falasse um pouco para todo mundo que nos acompanha, tanto pelo YouTube, Facebook, Instagram. isso. Como é esse papel de Isabelle Pires, mentora, na formação de profissionais com o objetivo de fato, atender às necessidades de todos os indivíduos? Olha, Lu, durante muito tempo, né, eu me incomodava com a ideia de trabalhar como serviço, né? Essa ideia me incomodava, porque eu sempre achei que fosse além, que a gente está aqui por algum motivo e tudo é intencional, existe um propósito. Então, quando eu entendi que meu trabalho, como eu falei, era com gente, era com pessoas, né? Eu costumo dizer pessoas e palavras, eu gosto demais. Então, assim, eu entendi que havia um propósito em orientar, em estar junto, em acompanhar. E o ser humano, nada se faz sozinho. Nenhum projeto, nenhum grande prêmio que você recebe sozinho, né? Tudo é a partir do coletivo, né? Da comunhão, da mesa, né? Estamos aqui numa mesa, estamos aqui compartilhando, então tudo é a partir desse coletivo. Então, para mim, ser mentora de impacto é ajudar pessoas a conhecer o seu propósito, porque quando a gente está fora do nosso propósito, não conseguimos completar o ciclo, né? Há uma inquietação muito grande, um inconformismo, uma tristeza, uma angústia. Eu tenho visto isso, porque eu permeio entre estudantes, pais, professores, profissionais de Secretaria de Educação, profissionais outros que estão ali, assistentes sociais. Então, eu vejo muito a ideia do propósito. Então, para mim, encontrar pessoas que queiram achar seu propósito, que queiram encontrar o caminho, o foco, porque muitas vezes a gente se distrai com tanta coisa e a gente precisa de uma coisa só, é entrar dentro daquilo que a gente foi chamado para ser. Né? Fomos chamados para ser algo, para entregar um serviço, que não é apenas um serviço, para além do serviço e do trabalho, é o servir. Então, estamos aqui para servir alguém. Tudo que a gente faz é para trazer um serviço, é para servir, é para deixar alguém feliz. E foi aí também que eu, neste percurso, nesse caminho, encontrei a ciência da felicidade, né? Que é um curso, né, de nível superior. Ele é a primeira turma do Brasil, é essa que eu estou, né? Já que eu participei, e um curso de Harvard que veio para cá, né? O tal Ben Shahar, o professor lá de Harvard, que tem essa disciplina. Felicidade é a disciplina mais procurada dentro do curso. Qual o nome da disciplina? Felicidade. Felicidade. E aí, aqui o Gustavo Arnes, ele abriu esse curso, né, Ciência da Felicidade, e eu comecei a unir tudo que eu tinha aprendido, né, da pedagogia, do beletrismo, né, que é o curso de letras. Então, assim, formado em letras, pedagogia, ciência da felicidade, e quando eu junto tudo, eu descubro, tudo é propósito. Tudo está dentro do caminho, que é orientar pessoas a encontrar seus propósitos, seus caminhos, a se entender primeiro, ter o autoconhecimento, entender quem eu sou, qual é a minha contribuição no mundo, o meu legado, né? O que é que eu vou deixar de concreto. Então, assim, é isso, na verdade. Quando eu faço mentoria, é mentoria acadêmica, faço mentorias também de carreiras. Eu comecei a fazer isso. As pessoas perguntavam muito: Isabela, eu posso ter uma conversa contigo? Vamos sentar e conversar para você me orientar disso e daquilo? Então, eu fui entendendo, peraí, eu vou institucionalizar isso, eu vou me organizar para ajudar pessoas. Então, aí começou a fazer essas mentorias, tanto de carreira como de propósito, a gente foi descobrindo. E aí, dentro da educação, trabalhando com formação de professores, fazendo com que eles compreendam, olhem para si, se entendam enquanto essa pessoa que serve, essa pessoa que entrega algo que seja significativo. Porque em tudo, se não houver significado, não funciona. Tem que haver sentido, tem que haver significado. Então, foi tudo muito natural, na verdade, né? Essa caminhada. João, a gente estava olhando esse livro aqui. Você pode mostrar para quem nos acompanha, né? Para os nossos telespectadores. João está com um livro, né? Eu vou só fazer uma breve audiodescrição do livro, né? Um livro de doutora Isabelle. E é um livro que tem uma menininha de óculos na capa, né? Sai uma lâmpada, tem uma tarja amarela embaixo. E escrito, né, João? Como que está escrito? Pensa, sentir e... Pensar, sentir e agir. Itinerário sobre a mente, as emoções e a habilidade. Quem escreveu esse livro foi Isabelle Pires, com
Caroline Silva. Isso. Doutora Isabelle, esse livro, Pensar, Sentir e Agir, né? Na verdade, a mensagem, né, já impacta a gente, né? A mensagem já impacta a gente. Qual a história do sentir, pensar e agir? Esse livro ele partiu também de uma inquietude dos atendimentos, né, neuropsicopedagógicos. Porque a gente percebia que quando a gente fazia atendimentos, mas assim, eu antes de começar a fazer esse livro, eu fiz pesquisas, eu participei de atendimentos, eu observei muito, e eu percebi uma dureza muito grande, uma crueza muito grande, quando a educação saía da instituição, escola, e iria para a clínica. É como se entre a educação e a saúde existisse uma quebra muito grande na vinculação do sujeito, na afetividade. Bom, eu saio, eu vou para a clínica e aquele atendimento mais duro, aquele atendimento mais técnico, isso me incomodou muito. E a inquietude dos pais de querer, não saber como ajudar aquele filho que tem dificuldade em certa área, como ajudar aquela criança a aprender. Então, assim, a irmã de João foi buscar as próprias ferramentas, né? Você falando, o João gosta de jogo. Então, a gente precisa personalizar. A aprendizagem clínica ela é muito personalizada mesmo. E aí, eu decidi com Caroline é amiga minha, né? Nós tínhamos um trabalho juntas, ela é também neuropsicopedagoga, psicanalista, a gente sentando e conversando, disse, poxa, é a dificuldade também teórica de achar lugares que discutam sobre isso, que falem sobre isso, que esclareçam aos pais, que mostrem aos pais caminhos para intervir, como eles devem, né, ajudar seus filhos. Então, a gente achou que seria interessante, a gente uniu o que a gente sabia e essa inquietude e colocar num livro, que esse livro aqui, né, esse Pensar, Sentir e Agir é um percurso. A aprendizagem passa por esses vieses, né? De pensar, de sentir, agir, ou seja, não é só cognição, é também emoção, né? Não é só emoção e cognição, mas é também eu andar junto, eu fazer algo, é mão na massa. Então, ele é um pequeno manual, né, para pais e profissionais de saúde e educação, seja eles quais forem, né? E aqui a gente discute que caminhos, como ajudar essa criança, como é que o cérebro aprende, né? A gente tem aqui um capítulo que é o cérebro, meu ilustre comandante. Então, como é que ele aprende, como ele funciona? Aí o papel das emoções, como essas emoções ajudam o sujeito, não? Como lidar com as emoções, e a gente fala aqui de autoconhecimento de soft skills. E o agir é, de fato, concretamente, o que é que eu preciso saber para ajudar meus estudantes ou meus filhos a aprender de uma maneira mais leve, a aprendizagem para a felicidade. Então, eu condenso nesse livro, né, tudo o que eu sei, eu aprendi, né, e que estou sempre aprendendo, discutindo, estudando. E tem quadros práticos de como agir, até da roupa, por exemplo, uma aprendizagem hospitalar. A gente tem crianças que estão em leitos há 2 anos, por exemplo. Até a roupa que você vai importa. A cor da roupa, a forma de abordagem. Então, cada contexto, seja institucional, seja clínico, seja hospitalar, ele precisa de uma abordagem diferente, de uma personalização, de uma sensibilidade diferente. Então, a gente discute esses 3 contextos aqui e traz dicas práticas para pais e profissionais de como fazer essa abordagem de modo que faça sentido, que aproxime o sujeito de você, porque é preciso criar vínculo. A aprendizagem requer, Valon já falava sobre isso lá atrás, não é preciso ter vínculo, é preciso criar identidade, representatividade para que faça sentido e eu aprenda. E isso a gente vê muito quando a gente transformou os ambientes, inclusive dentro dos contextos, porque antigamente os primeiros atendimentos, né, sala branca, sala azul, aquela coisa toda, e hoje a gente vê mais cores, a gente deixa com que o sujeito diga o que ele quer, a gente escuta, então essa escuta ativo-afetiva é muito importante para a gente construir essas intervenções de acordo com as necessidades daquele sujeito, né? Então, a aprendizagem flui melhor. Stuart Brown tem até um trecho aqui que diz o seguinte, ele é um médico psiquiatra, estudou muito tempo a aprendizagem, ele disse assim, que o cérebro precisa se emocionar para aprender. Então, o cérebro existe quando há emoção, quando há afetividade, afeto, ele se abre, digamos assim, mais para aprender, né? Ele está mais apto a aprender por causa desse vínculo, né? Quando a gente está na escola e diz, olha, eu não gostava de matemática, mas quando a professora me tratou bem, fez uma brincadeira, usou o lúdico, eu gostei de matemática. Então é isso, né? Tem que se emocionar, tem que haver afeto nesse processo. Olha, a gente sai daqui querendo levar o livro, querendo ler ele agora, para já.
Doutora Isabelle, para os profissionais de educação que estão iniciando na educação, né, recém-formados, saindo da faculdade, indo para o atendimento, e os profissionais especificamente que irão trabalhar com a inclusão, de fato, né, em espaços que atendem pessoas neurodivergentes. Qual seria o teu principal recado nesse momento? Olha, eu tenho visto muitas necessidades, muita angústia na escola, né? A escola tem se tornado assim um lugar hostil, porque e essa é uma das batalhas nossa, né, que é transformar a escola num lugar para a felicidade, num lugar leve, num lugar em que de fato a gente tenha prazer em estar. Buscar ajuda. Primeiro, grupos de estudo, grupos de apoio dentro da escola. A gente precisa, como eu disse a você, ninguém faz nada sozinho. O professor não foi na formação inicial preparado para trabalhar com tanta diversidade. E diversidade que eu digo para além, né, das questões neurodivergentes, mas com a diversidade, né, com as etnias diferentes, com os gostos diferentes, com as posicionamentos diferentes. Então, a escola, ela é todo aquele lugar, aquele espaço de pluralidade, e o professor, muitas vezes, que não foi preparado, ele não sabe como lidar. Então, eu tenho dentro da minha sala representação afro, representação indígena, eu tenho estudante com TEA, eu tenho estudante com TOD. Então, assim, como é que eu vou lidar? A gente fala de personalização, de recomposição, mas o professor fica buscando caminhos. Então, primeiro, grupos de apoio dentro da escola. A gente não tem escolas, por exemplo, públicas. Algumas escolas têm psicólogo, outras têm assistente social, mas a gente não tem, assim, concurso para a equipe multidisciplinar no ensino público, que seria maravilhoso, né, para preencher o ensino público com multidisciplinar. Mas aí o professor, ele pode buscar apoio entre os pares, porque tem a sala de AE. Geralmente as pessoas que ficam em sala de AE, elas são pessoas especialistas, são pessoas que têm algum conhecimento. Então, planejar junto, conversar sobre o próprio Estado, prefeituras, proporcionar cursos livres para esses professores dentro da própria carga horária, por exemplo, né, para que esses professores possam buscar alternativas, né, para essa personalização. Existem cursos maravilhosos. Existe um curso aí que eu estou até terminando, que é metodologia CDRA, para reenquadramento de aprendizagem, muito interessante, que se divide em 4 grandes blocos a escola. As crianças que aprendem de uma maneira mais... São as crianças típicas, que aprendem de uma maneira mais natural, não é assim, mais típica. Tem as crianças que têm dificuldades de aprendizagem, né, mas que não têm problemas cognitivos. A gente tem... O TEA, ele não tem algum distúrbio, algum problema cognitivo, por exemplo. A gente tem TEAs que aprendem de uma maneira até mais rápida, né, do que a criança típica. A gente tem aqueles com deficiência intelectual e a gente tem o grupo que não tem dificuldades. As dificuldades são aquelas dificuldades pedagógicas, metodológicas. Então, veja, como trabalhar nesse quadrante? Já que a gente não pode trabalhar, a gente pensa numa escola pública de 40 estudantes numa sala, né? A gente não vai trabalhar atividade para cada um, mas a gente pode fazer um quadrante desse e trabalhar com a equipe da escola, conversando, planejando, solicitando esse suporte, esse apoio, porque a realidade é esta: temos diversidade na escola. Como lidar com a diversidade para que todos tenham equidade, para que todos tenham acesso a isso, as mesmas oportunidades, não só a igualdade, que é diferente da equidade, né? Mas que todos tenham as mesmas oportunidades e aprendam da forma como eles conseguem aprender. Porque não adianta, Lu, a mesma atividade para todos. Não adianta, porque eu tenho níveis diferentes pedagógicos e níveis diferentes também de aprendizagem. O Howard Gardner diz que tem 9, ele catalogou 9 tipos de inteligência, né? Então, assim, é preciso que a gente olhe com um olhar mais sensível e pense em alternativas coletivas. Como é que eu posso, na coletividade, né, dar oportunidade a esses sujeitos que querem, que estão lá e que precisam desse olhar mais personalizado? Apoio, buscando cursos dentro da própria escola, o próprio sistema proporcionando, porque muitas vezes o professor trabalha 3 horários. Como é que ele vai fazer? Sim. A gente tem também alternativas online, a gente tem muitos e muitos cursos online, mas assim, o interessante é que se institucionalize, porque quando isso acontece, chega até nós. Eu não preciso buscar sozinho, né? Ninguém sabe os contextos que existem, né? Tem professores aí que não conseguem fazer um curso de mestrado, uma especialização, porque estão trabalhando muito.
E a gente tem que dar conta de casa. Então, assim, trazer isso para a escola, trazer essas oportunidades e essas discussões da fala também. Esse espaço de podcast é um espaço de fala, é um espaço de esclarecimento público, né, democrático, porque as pessoas vão ter acesso. Então, criar essas alternativas de fazer com que as pessoas falem, discutam mais sobre inclusão, tragam, né, mais isso para dentro da escola de maneira concreta. Então, isso é muito importante, né? Isso é muito importante. É ter essas alternativas, essas estratégias que precisam ser discutidas coletivamente. É dar acesso, né? Dar acesso gratuito, coletivo, dentro das próprias escolas. É sobre isso, né? João, você está com uma perguntinha aqui guardada, né, para a doutora Isabelle? Isso. Bom, o que é te deixar feliz? Olha, me deixa feliz quando eu vejo gente feliz. Quando eu sei que eu estou cumprindo aquilo que eu fui chamada para ser, meu propósito. Quando eu vejo que as pessoas alcançam aquilo que desejam. Porque, na verdade, é uma grande corrente. Eu vejo como uma grande ciranda o mundo, né? A gente precisa, quando as pessoas... A ciência da felicidade tem pesquisas muito interessantes, né? Foi perguntado assim, porque felicidade é algo que a pessoa diz, mas o que é felicidade? Felicidade não existe. Felicidade é um conceito, é uma ideia. Não, felicidade é uma habilidade. Segundo a ciência da felicidade, os estudos científicos provam que felicidade é uma habilidade e pode ser aprendida. Então, existem técnicas para aprender a ser feliz. Então, o que é ser feliz? Foi feita uma pesquisa para saber quem eram as pessoas mais felizes da Terra. Incrivelmente, não eram as pessoas que tinham mais dinheiro. Sabe o que foi o resultado? Sim. As pessoas que serviam a outras, pessoas que tinham propósitos coletivos, solidários, de impacto social, eram as pessoas consideradas mais felizes na lista, porque elas tinham algo na vida que consideravam a felicidade do outro para poder ser feliz. Então, isso é uma grande chave, né? Considerar a felicidade do outro para ser feliz. Na verdade, nós somos pessoas coletivas, o mundo é coletivo, né? Nós não estamos aqui sozinhos. Então, fazer pessoas felizes a encontrar seus propósitos, seus caminhos, isso me deixa muito feliz. Estar dentro, alinhada com aquilo pelo qual eu fui chamada, também me deixa muito feliz, né? Saber que eu estou cumprindo, deixando pessoas alegres e alinhadas com o seu propósito. E a senhora está nos deixando muito felizes com essa fala tão potente, né? Porque falar de felicidade é potente. Nós estamos dentro de um tema, né? Na verdade, a inclusão dentro da nossa sociedade e, mais do que nunca, nós estamos num processo de avanço, mesmo que não no ritmo que a gente gostaria, no ritmo que a gente precisaria de fato, pelo contingente, né? São mais de 45 milhões de brasileiros com alguma deficiência e são poucos os profissionais que têm o seu olhar, né, que tem esse olhar completo para a inclusão. Nós ainda estamos num processo mais de exclusão do que de inclusão. Por isso, a próxima pergunta, né, é o que você diria, doutora, para os pais? Vamos imaginar um pai e uma mãe, né, chegando no teu consultório, né, no teu espaço clínico, com uma criança com um diagnóstico, no final da descoberta de um diagnóstico, digamos que assim, né? O pai acabou de descobrir o diagnóstico tal. E o que é que você diria inicialmente para essa família? Primeira coisa que eu sempre faço com os pais quando chega, né, as primeiras conversas, a gente tem pais que passam pelo processo de negação, mas a primeira coisa essa é uma forma diferente de aprender. Esta é uma condição, né? Não é um problema, é uma condição que a gente vai descobrir para ajudar, né? Então, assim, acolha, fique segura, tudo tem solução, porque os pais chegam muito aflitos, muito, né, assim, sem saber que caminho percorrer, o que é que fazer, E às vezes, né, calma, pai, calma, mãe, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma varredura, a gente vai conversar, a gente vai fazer a anamnese, calma, é apenas uma condição. E essa condição, ela tem o seu próprio percurso. E é preciso ter paciência, porque às vezes é aquela pressa de que o filho se alinhe com a escola, que é aquela pressa de que, mas todo mundo está no conteúdo tal, ele não consegue, ela não consegue. Não, a gente tem que parar de se preocupar com o final do caminho e se preocupar com o processo. Encaminhar. Porque o processo de cada um é de cada um, é único. Se eu sou única, eu tenho um processo único também. Então,
Evitar comparações, evitar aflições, acolher. Né? Porque o acolhimento ele traz segurança, ele traz aconchego. E caminhar juntos. Né? Os pais precisam caminhar juntos com os seus filhos. Né? Apoiar, entender, ouvir. Muitas vezes, certo momento eu vi um vídeo de uma criança que ela dizia assim, olha, eu estava lá, meus pais me levaram para aprender a fazer alguns tipos de exercício, ela tinha problemas de mobilidade. E eu vi os professores assim do lado conversando comigo, olha, a gente tem que fazer tal exercício com ela, tem que fazer tal exercício. E em nenhum momento, isso ela dando depoimento, em nenhum momento me perguntaram o que eu queria, o que eu sabia fazer. Ele já foi logo, eles foram planejando assim, longe de mim, eu escutando eles planejando o que iam fazer comigo, mas não me perguntaram o que eu conseguia fazer. Então, veja, é preciso ouvir. Então, calma, escuta, entende que tudo é um processo, que nesse processo vamos descobrir coisas que a gente não sabe, mas que vão chegar. Né? Então, assim, tudo depende muito da forma de abordagem que a gente faz. Então, é trazer tranquilidade. Existem técnicas. A gente também observa que estratégias diferentes, né? A gente vai testando estratégias até que a gente consiga fazer com que essa criança aprenda, que essa criança desenvolva habilidades que ainda não consegue. E, muitas vezes, nem tudo vai conseguir. E está tudo bem, porque o que eu consigo é aquilo. E aquilo, para mim, é 100%. Então, a gente precisa entender. Né? Sem comparações, as pessoas são únicas. Né? E a gente precisa entender cada processo, ter paciência, ter tranquilidade. E tudo, com esse processo, com essa paciência, com essa calma, com essa afetividade, a gente chega lá. É ter tranquilidade. Não tem como não ter tranquilidade ao teu lado, né? Não tem como não ficar tranquilo. Você trouxe vários livros, né, para a gente poder ver aqui. Sim. E nós estamos com um livro aqui, Corações e Barcos. Corações e Barcos. Esse é o meu livro mais novinho, né? Mais recente. Apesar dele ter levado 20 anos para ser construído, viu? Foram 20 anos para construir, viu, João? Olha. Tem muitos poemas aí, é um livro de poemas. Tem muitos poemas aí que são poemas muito antigos. Ele é dividido em 3 seções, né? Marolas, Oceanos e Mar Profundo. E eles dizem do que os poemas falam, né? São poemas, tem poemas curtos, tem poema visual, tem poemas sociais, tem vários tipos de poemas. Então, é o mais recente, foi lançado recentemente, esse aí. Mas é o mais antigo, na verdade. E a poesia em movimento? A Poesia em Movimento, ele foi lançado em 2016, né? É um livro que mostra que o poema, as poéticas visuais, elas estão muito distantes da sala de aula e que os jovens de hoje, que são bem tecnológicos, eles muitas vezes não conhecem que existe uma literatura itinerante, uma literatura que ela tem movimentos como os poemas visuais e experimentais. Então, a gente discute isso e a gente foi lá numas turmas de ensino médio e tratou com esse tipo de poema, viu qual era a recepção deles, eles criaram poemas, então foi bem gratificante. Aí eu conto da experiência de trabalhar com a literatura interativa em sala de aula com suporte tecnológico. Muito interessante esse livro também. Educação infantil. Educação infantil fala de especificamente para bebês, né, e crianças pequenas, como lidar com bebês e crianças pequenas, como trabalhar a aprendizagem desses bebês e crianças pequenas. Aqui eu tenho um capítulo, né? São experiências práticas, autores do Brasil todo, e também com videoaulas. Então, é bem legal também. Catarses. Catarse é uma coletânea de também autores do Brasil todo, uma coletânea que eu organizei, tem poemas meus e de outros, inclusive poemas internacionais de pessoas que não moram no Brasil. A gente mostrando que a literatura é uma catarse, né? A literatura ela é muito ampla, ela é plurissignificativa, então fala muito desse sentimento do escrever, do poetizar, né? Do sentir o mundo de uma maneira diferente, com um olhar diferente. E para cá? Esse livro aqui também eu tenho um capítulo aqui que fala justamente da literatura como felicidade, né? Mostra como a literatura pode ser um caminho à felicidade, que é através da literatura, inclusive, a gente trata muito, lá no consultório, a gente trabalha muito com a literatura para trabalhar conceitos, para trabalhar as crianças, elas
falam muito a partir do desenho, a partir da história, né? Então elas conversam muito a partir disso aí, elas ressignificam o mundo a partir dessa subjetividade literária. Então a gente trabalha muito, eu falo disso nesse livro, e tem outras experiências e práticas de autores do Brasil todo. Então tem 2 coletâneas e 3 livros que eu escrevi, que estão bem dentro desse contexto de aprendizagem, de leitura, de literatura. Doutora Isabelle, observando, né, a interação aqui sua, do João, o interesse ao colocar os livros aqui na mesa, como esse processo ele tem uma certa magia que está imbuída da oportunidade, né? A gente conversava em off antes de começar e a gente falava dos livros, né? E a gente falava, traz os livros, vai ser incrível. E realmente é incrível, né? O papo todo é incrível. E quando a gente olha, você diz assim, ele é o mais recente, mas ele demorou 20 anos. Né? Um processo. E a gente está falando de processo o tempo todo nesse podcast, né? Porque incluir é um processo. E quando a gente tem uma ferramenta como a literatura para nos auxiliar nesse processo, Isso. é algo incrível, né? É algo potente demais, é algo muito forte. Eu acredito que nesses anos todos, né, com tanta experiência, com tanta vivência, algumas questões te marcaram, né? Algumas questões te saltaram aos olhos, né? Digamos que assim, você pode compartilhar algumas dessas com a gente, ou alguma específica? Sim, com certeza. Falando em literatura, né, a literatura, como diz Antônio Cândido, ela humaniza, porque faz viver em sentido profundo. Então, a literatura ela vai lá além, né, no profundo do sujeito, nos seus sentimentos, nas suas emoções, e traz à tona muitas questões. A gente tem uma revista, né, eu faço parte de uma startup, a Startup Mochilê, e a Startup Mochilê é de fomento à leitura escrita, né? Ela desenvolve competência leitora a partir de algumas estratégias, a partir de uma metodologia autoral, né? Eu e a Patrícia Rosas, a gente tem essa startup, estamos à frente, somos CEOs dessa startup, e a gente tem também um instituto, que é o Instituto Desengavetar, né, um instituto sem fins lucrativos, que a gente recebe jovens de comunidades periféricas, né, comunidades carentes. A gente tem uma biblioteca lá, e eles têm acesso a livros nessa biblioteca e participam de clubes de leitura solidários. Né? Eles participam de clubes, tem o Clube Teens e o Kids. O Teens e o Kids. Então, o que é que acontece? A gente teve uma jovem lá que participou, começou no clube lá, frequentando o instituto, e a gente fazendo, né, a gente tem estagiários lá, os estagiários, a gente está com os extensionistas do curso de Direito, trabalhando com os direitos fundamentais, direitos na educação básica. E aí, uma jovem começou com o clube, depois ela se tornou coordenadora, e ela recebeu agora uma premiação. Ela foi contemplada com uma viagem aos Estados Unidos, passar 2 meses lá, um intercâmbio, né? Jovens embaixadores. O olho de João já brilhou aqui. Jovens embaixadores, né? A Samara Rosas, porque ela começou lá no Instituto e depois se tornou voluntária nossa, e para passar nesse edital, para concorrer a esse edital, precisava participar de projetos voluntários, projetos comunitários. E por causa disso, desse trabalho que ela realiza, e claro, por competência dela também, que ela estudou muito, né? Ela é uma menina muito estudiosa, muito dedicada, ela foi escolhida, a única da Paraíba, para estar, né, ser jovem embaixador 2024, e vai para os Estados Unidos participar lá. Né? Então, isso é um caso que a gente tem de como a literatura transforma esse olhar para o mundo, né? Porque ler faz com que você desenvolva competências para todas as disciplinas, para a vida, porque você olha a vida de uma maneira crítica, você consegue ampliar seu olhar, seus horizontes, né, de expectativa. E aí a gente tem esse caso, e a gente também tem uma revista, a revista Tertúlia, não é? Está lá no site, quem quiser acessar a revista Tertúlia, né? Está lá no nosso site, www.mochilê.com. Pode acessar lá nosso site e ver que a gente tem nossas literaturas, e tem a revista Tertúlia, que é um espaço de voz. A gente tem crianças, né, neurodivergentes, que escrevem e publicam seus textos junto com outros autores. Né? A gente tem um comitê editorial muito... Tem Ana Maria Machado, faz parte do nosso comitê, Marcos Bain faz parte do nosso comitê editorial. Então, assim, e publica com outros autores, né, outras pessoas. Então, é um espaço de fala. A gente teve uma jovem, Jamile, que ela sofria muito bullying na escola. Né? Ela sendo preta, ela sofria muito bullying. Veja que ela era chamada, ela coloca isso no texto, eu estou falando porque está no texto um dos textos da nossa tertúlia. Ela era chamada de suco de pneu na escola.
E aí ela andava curvada porque ela sofria muito. E aí, quando chegou a tertúlia lá, que a gente levou o projeto para essa escola, né, com a Patrícia Rosa, é um projeto de Patrícia Rosas, e que depois ela me agregou e eu fui trabalhando junto com ela, e depois se transformou no Instituto Desengavetar, e a gente continua o projeto Desengaveta Meu Texto, que foi o projeto que ganhou também o Prêmio LED. Então, assim, ela se empoderou a partir da leitura, discutimos assuntos sobre bullying, sobre negritude, sobre direitos, né, sobre preconceito. E aí a gente solicitou que todo mundo se envolveu para escrever a nossa edição, que falava sobre isso, a edição sobre bullying, e ela escreveu um texto. E no dia que a gente foi publicar nesses textos, foi levar a revista Tertúlia para lá, ela pegou o microfone e disse: eu não admito mais ser chamada sem ser pelo meu nome. Eu tenho um nome. E eu preciso ser chamada pelo meu nome. E a partir da escrita que ela discutiu o que estava no coração dela, que ela revelou o que estava no coração dela, que ela falou sobre tudo que ela sofreu e que ela se empoderou, todo mundo começou a respeitá-la a partir dessa escrita, e ela se transformou, né? Ela floresceu, porque ela levantou os ombros, ela começou a andar de cabeça erguida, e as pessoas... Esse tema foi trabalhado exaustivamente na escola, e depois, no lançamento da revista, ela foi aplaudida de pé pela escola. Então, assim, são dois exemplos, né? Tanto da Samara Rosas como de Jamile, que está lá na revista. E essas, quem quiser ler a revista Tertúlia, todas as versões digitais estão lá no nosso site. É o site da Mochilê. Mochilê? Mochilê.com. Então, assim... Eu vou pensar também. Muito bem, vá lá, que tem muita coisa boa. Né? Quando a senhora falava sobre a oportunidade, né, da jovem ser a representante em 2024, o João olhou para mim aqui, né, e deu um sorrisão, porque tem algo que aconteceu com ele há algum tempo e acho, né? Essa aqui, a minha viagem para Porto Alegre. Ele também teve um espaço de representatividade conquistado por ele, né? E aí, é lógico que é você que tem que falar, né, João, sobre como foi essa experiência. É assim, doutora. Eu viajei para Porto Alegre, para Rio Grande do Sul. Sim. E sobre a minha viagem, eu fui conhecer a Arena do Grêmio. Eu fiquei apaixonado pelo Grêmio. Esse João é viajado, viu? Aí eu sou campinense, aqui é Campina, e no sul eu sou gremista. Aí, todo dia eu fui pra conhecer a arena. Alguns jogadores não estavam lá na arena, estavam de férias. Sim. Aí o Renato Gaúcho estava no Rio de Janeiro, curtindo a praia. Olha aí. Aí, todo dia eu fui conhecer a arena, entrei e conheci a sala de imprensa também. Eu entrei para conhecer o vestiário no time do Grêmio. O jogador chega, vai pro vestiário, vai trocar de roupa, vai ao gramado e voltar pro vestiário, volta para trocar de roupa. Aí fiquei lá, fiquei sentado com a camisa 3. O que quer significar camisa 3? Meu sonho é conhecer Pedro Jeromel, o capitão, o zagueiro do Grêmio. Olha só, vai chegar lá, viu? E o mais interessante, né, João? Ele foi destaque assim, na imprensa nacional, e na hora que o João entra no aeroporto, né? Foi muito interessante. Isso. Que assim, ele deu um grito de felicidade, e ele chamou a atenção de tal modo que a imprensa foi toda para ele, a questão do empoderamento, né? Sim. Eu estou aqui, eu cheguei. Olha. E aí, na verdade, ele foi conhecer como um bônus, porque o pessoal da imprensa ficou encantado com essa alegria genuína. Olha, e quando você fala, esse exemplo que você trouxe anterior, é a questão da inclusão, né? Através da ferramenta da literatura, a inclusão social, né? Dado o contexto social no qual a aluna se encontrava, né? Impulsionado pelo empoderamento que esse processo provocou nela, né, de se sentir pertencente, né, de conseguir uma ferramenta que valide sua existência através de uma arte
que entra nos nossos corações, né, através da literatura. É isso mesmo. A gente teve criança que se alfabetizou lá nos nossos clubes de leitura, criança que tinha TEA, né? Criança com TEA, autismo, e ela se alfabetizou a partir dos nossos clubes, não é? Lendo, discutindo, debatendo, e a mãe ficou tão feliz, chegou lá no instituto falando que ele tinha aprendido a ler. Então, assim, é muito emocionante e recompensador, não é? O que se faz, que não é apenas um serviço. Né? Aí a gente volta para servir. De servir, né? E o do ser visto, né? É para além, não é um serviço, é o servir e ser visto. Esse empoderamento a partir da leitura, da escrita, do lugar de fala, né? Do lugar de voz, isso é muito importante. E validar a identidade de cada um, né? Porque no início a senhora falou de quando os pais chegam, né, muito angustiados, com as preocupações pelo futuro, né? E talvez as preocupações pelo futuro possam nos tomar a vivência do presente, né? O João, ele tem um viés muito bacana para o esporte. E aí a mãe dele sacou isso. E ela valida isso, ela oportuniza ele a estar nesse espaço. E ele me chamou aqui agora e disse, olha, eu vou falar algo e com certeza ele vai falar porque... Fala, João. Olha lá, doutora, eu ganhei o prêmio de maior torcedor símbolo do Campinense. Olha! Um sonho realizado. Parabéns! Outro sonho, né, João? Que ele estava me contando aqui. Eu fui para essa pessoa, com a minha mãe, para participar do evento da Federação de Futebol Paraibano. A presidente já conheço, é minha amiga, é a Michelle Ramário. Ela traz essa pessoa. Aí, assim, eu fui lá pra participar. Eu tirei a foto. Eu foto com o Amaral, que é segundo da seleção brasileira. Tirei a foto com o Saulo, o goleiro do Botafogo. Aí tirei foto com o dono do CBF também. Tirei foto com ele. Super famoso. Ele está por dentro de praticamente tudo. O menino conhece sobre música, esporte, futebol. Quando a gente começa a falar com ele, ele começa, né, a trazer tantos elementos e assim, do fundo do meu coração. Eu sou mãe de uma pessoa com T21, né? E o João conheceu meu filho bebê. Eu olho para o João, vejo ele uma pessoa feliz. Uma pessoa que, né, sendo quem ele é, vem conquistando o seu espaço. E ele está aqui ao meu lado, apresentando o primeiro videocast da Paraíba sobre inclusão, né? E ao lado de uma cientista, né? Da cientista da felicidade. Eu acredito que esse programa é muito inédito, né? A gente entrevistou uma cientista da felicidade. Eu estou encantada com os teus livros, né? Acompanha nas redes sociais. E agora que a gente vai encaminhando para os momentos finais, eu gostaria que você deixasse o seu contato, o seu @ como que as pessoas fazem para ter acesso ao teu trabalho, às famílias. Sim. Eu estou lá no Instagram como @mentoria, né? mentorisabelle.pires. E tem esse site que é mochilê.com, que é o site que é de trabalho da gente. Tem as redes sociais do Mochilê também, que é nosso trabalho com a startup. E a Neuroclean, né? Que tem o Instagram também da Neuroclean, né? @Neuroclean, que é nosso atendimento, nossas conversas a respeito de inclusão, né? De neurodiversidade, de atendimento. E como eu sou poeta, eu gostaria de terminar com um poema. Com certeza. É um poema que tem me imbuído de muita força, né? Porque ele é bem curtinho, ele só tem 4 versos. E eu gosto muito de declamá-lo, porque para mim ele resume muita coisa, né? Ele resume o que a gente está falando de propósito, de afeto, né? De inclusão. Ele diz assim, o nome do poema é Álibi. Não há álibi para viver. Não é sobre estar sempre contente. Nem tudo são flores, mas tudo é semente. A vida não é breve, ela é suficiente. Que lindo. João, parece muitas palminhas, né? Se emocionou, gatão. Oh, que coisa linda. Muito bom ter você conosco, né? Ter a senhora conosco. Esse programa ele está caminhando da maneira que a gente sonhou. Para os momentos finais desta edição, né?
teremos outros convidados e com certeza a senhora deixou uma mensagem muito bonita, né? Que através da ciência, através da educação, através da acessibilidade atitudinal, que é a primeira, é querer Isso que mesmo. aconteça, né? É querer que o indivíduo seja visto e validado como quem ele é, e a gente buscando atender às suas especificidades sem negar a sua personalidade, né? Isso Acredito que o seu mesmo. trabalho tem muito disso, né? É o acolher o indivíduo, É, buscar sim. possibilidades através das tecnologias, através da ciência. Nós somos apaixonados pela ciência aqui nesse espaço e apaixonados ficamos com o seu trabalho, né? Com o seu Obrigada, eu que trabalho. agradeço a você, a João. João, você quer deixar alguma mensagem para todo mundo que ficou com a gente nesse episódio sobre educação? Alguma mensagem para a doutora Isabelle? É sim, doutora. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer a você hoje por estar participando aqui. Eu quero aprender a ler também. Quero aprender a ler. Eu sou alfabetização. Quero ler muito, tanto. Ah, Entendeu? sim, muito, muito. Se tornar um leitor, né, assíduo. Vai sim, você está no caminho. É assim, eu já estudei, tem uma escola, da minha escola mesmo. Eu já estudei. Foi a escola, foi do Ernestão, lá em Queimadas, que eu tenho, lá na minha escola tem uma biblioteca Ah, maravilha. de livros. Frequente muito. Está no caminho certo, né, doutora? Isso. Agradeço a você hoje, Eu que participando agradeço, João. a nona episódio de hoje. E amanhã, em breve, mais convidados, vão estar da nossa mesa. Pode incluir, tá acabando já. Maravilha. Doutora, quer deixar as considerações finais? Tem mais alguma mensagem? Olha, só felicidade, né? Vamos buscar nosso propósito, vamos buscar incluir no querer. É o primeiro passo. Quando a gente quer, a gente andou 50%, né? E as ferramentas vão chegando. É isso, é a gente ter essa disposição e disponibilidade, não é? Para não apenas entregar um serviço, mas para servir com propósito. E com essas palavras, né, de impacto, de ação, Sim. nós finalizamos mais um episódio do Pode Incluir, diretamente da Paraíba, para todo o Brasil, para todo mundo, através das plataformas YouTube, Instagram, Facebook. O nosso episódio, né, os nossos episódios têm o patrocínio do Governo Federal, da Secretaria de Cultura do Estado da Paraíba, através da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Paulo Gustavo. Voltaremos com outros episódios, outros convidados. Vai ser amanhã. Eu e João, João e eu, juntos aqui no nosso Pode Incluir. Aleluia!